Oi, eu sou a Mari Klink do Das Marias Blends. Eu sou a Aline Nunes, do Armário do Bem. E aí, Aline, o que a gente vai tirar do armário hoje, colega? Esse hoje a gente vai tirar do armário com muito gosto. Pessoas tóxicas. Eita, a moto que passou aqui saiu aí? Não, então roda a vinheta. Vamos lá. Amiga do céu, me conta, tem muita pessoa tóxica aí circulando no seu dia a dia? Olha, gente, vou dizer que a quarentena, nessa parte, ajudou, né? Porque aí afasta umas pessoas, não é mesmo? Mas eu fiquei pensando sobre essa coisa de ser tóxico, assim. Às vezes tem gente que é tóxica em todos os relacionamentos, né? Enfim. Mas acho que às vezes, tipo, a pessoa está numa fase tóxica, às vezes a gente pode ser tóxico para a gente mesmo. Quando a gente decidiu falar sobre esse tema, e foi tipo ontem, gente, vamos ser honestos, um dia antes, Quer estava na dizer nossa assim lista. mesmo. Mas só ontem que eu parei para pensar mesmo sobre o assunto. E aí me veio isso, eu falei, nossa, será que às vezes a gente é tóxico para a gente mesmo? Mais muito. E, gente, acho que a gente começa a consertar a nossa, né, o jeito como a gente se cuida e se trata, para que isso também ajuda a gente a não ser tóxico com os outros, talvez, né? Porque eu não sei, assim, né? A gente acaba não lembrando dessas coisas, mas talvez eu já tenha sido tóxica também para alguém, né? Não sei. Você tem a sensação de que você já foi em algum momento ou não? Nossa, mas muito, gente. Muito tóxica. Eu acho que a gente não tem como falar assim, não sou. Até quem começa a ver, escutar o podcast, ia falar ver. Quem começa a escutar, pode falar assim, ai, que pretensiosa, sabe? Tipo, vai tirar. Gente, é isso que a Mari falou. Pessoas tóxicas, a gente vive dias tóxicos. Eu acho que tem dia que a gente acorda mais reclamão, e é natural que a gente vai vendo que nesses dias que a gente está tóxico, a gente acaba afastando algumas pessoas mesmo. Por quê? Você ser tóxico é você, às vezes, puxar aquela fofoca, você alimenta. E, gente, fofoca e reclamação é um círculo vicioso. Então, quando você entra nesse círculo de fofoca, de comparação, e você entra nesse circuito, você fica uma pessoa tóxica. Então, às vezes, quando você menos espera, é aquilo que a gente sempre fala, você está olhando as coisas por uma ótica negativa. Então, quando você entra nesse círculo de reclamar, ai, que comida fria, mano, tem umas pessoas que, assim, são até próximas minhas, queridas, mas, assim, reclama demais, gente. Tudo é uma reclamação. E, às vezes, você vai ter que conviver com uma pessoa tóxica. Às vezes, quando você menos espera, o seu filho é tóxico, a sua mãe é tóxica, o seu pai é tóxico, ou o seu marido é tóxico, e a gente também. Então, é só importante ver o quanto que desse tóxico a pessoa não vira uma âncora, que só te puxa para baixo. Mas eu acho super normal. Eu já fui muito tóxica e tem dias que eu tô um porre. E você, amiga? Pois é, então, você sabe que é, eu comecei a ter, assim, a perceber, porque é isso, né? Às vezes as pessoas vêm até pedir conselho, não sei o quê. Quando você está num dia ruim, às vezes o seu conselho não vai ser o melhor, não é mesmo? Às vezes você vai, você não vai ajudar, você vai piorar a situação da pessoa. Então, o que eu comecei, tipo, a tentar perceber é o dia que eu tô assim, e falar, entendeu, para as pessoas. Tipo, falar, ó, hoje eu acho que eu não sou a melhor pessoa, né? Mas isso, gente, terapia. Falando sério, assim, parece, né, besteira, mas foi esse autoconhecimento, assim, de ver como eu sou e de perceber que tem dias que eu preciso mesmo cuidar de mim, e aí no outro dia eu posso ajudar a pessoa. Não é todo dia que você tá também, né? Bem, enfim. E aí eu comecei a ser honesta, assim, porque eu tinha muito dessa coisa de, as pessoas perguntam, oi, tudo bem? E é um tudo bem genérico, eles não querem saber se tá tudo bem mesmo, né?
Aí você até fala, tudo bem, mas aí às vezes a pessoa vem com alguns assuntos que naquele dia você sabe que não dá para você. Que vai te puxar para baixo e deixar a pessoa mais para baixo. Aí eu comecei a refletir e entender que em períodos assim, dias assim, o melhor que eu faço é ser honesto com a pessoa, falar, olha, hoje não é o melhor dia. E às vezes você nem tá afim de falar, desabafar, nada dessas coisas, você só quer ficar quieto no seu canto. Aí eu falo, não. Eu falo, tipo, não precisa ficar preocupado, tá tudo bem, é só hoje não é o melhor dia para, enfim, para ter certas conversas, por E tem exemplo. pessoas que não entendem, né? Daí começa a te cavucar e você vai ficando pior. Pelo amor de Deus, E gente. aí elas viram a pessoa tóxica, na verdade. Você tenta, não, você fala, vou ficar no meu canto que hoje não vai dar. Aí as pessoas, parece que tem gente que sente, que vem, né? Eu, às vezes, também comecei a falar para a pessoa também, falar, olha, tipo, se for para a gente fazer coisas leves, não sei o que, hoje ok. Se for para, tipo, reclamar de tudo, de todos, hoje não dá, entendeu? Eu falo que tem dia que é bom reclamar, né? Que assim, reclamar é divertido, desde que não seja, isso não vire a sua vida, entendeu? Eu sempre penso Exato. em britânicos, né? Quando eu fiz o mestrado, que eu fiquei um ano lá. Gente, britânico gosta de reclamar, né? É uma maravilha, gente. Faz parte, assim, sabe? Só que é uma reclamação irônica, entendeu? Não é uma coisa que, assim... Eu lembro que às vezes a gente sentava lá no pub para tomar cerveja, principalmente com uma amiga minha, e a gente ficava falando das coisas e não sei o quê, mas não era uma... Como é que fala? Mas não era aquela coisa que te puxa para baixo. Eram aquelas coisas engraçadas, de um jeito Que às vezes irônico. é até bom colocar para fora, né? Sim, que aí você coloca para fora, mas de um jeito que não pesa, entendeu? É... Mas é isso. Acho que tudo tem limite, né? Tô aqui me enrolando para dizer que, gente, realmente, pessoas que reclamam o tempo inteiro, vamos falar a verdade, não é, gente? Não dá. Sabe? Quando tem gente que conquista uma coisa e aí já encontra defeito no dia seguinte nessa coisa e já precisa da próxima conquista. A pessoa nunca está satisfeita. Aí, e tem gente, por exemplo, tem esse tipo de pessoa, tem gente que é competitiva no nível, que não compete só na parte boa, compete até no sofrimento, gente. Sabe aquela coisa que é tipo assim, às vezes você tá num dia ruim, a única coisa que aconteceu, sei lá, eu dei uma topada e meu dedinho ficou roxo, eu tive que pôr o sapato para ir trabalhar. E falo, nossa, meu, bati o dedinho, tá doendo, meu, não queria estar aqui hoje. Esse só quer tipo aquele carinho. Aí a pessoa vai vir falar, nossa, mas eu uma vez quebrei o meu pé, Eu entendeu? E odeio competição de drama. aí Odeio. chega outra e fala: não, você não sabe que aí você quebrou o pé? E eu, que sei pôr um pino, não sei, entendeu? Aí vai indo, você fala: gente, tudo começou com uma pessoa só precisando de um afago, entendeu? Porque ela tá com uma dor. Então, Exatamente. Independente de onde você tá, a tua dor e a dor do outro, não existe, gente, competição de que dor é pior. Para você sempre vai ser pior. Você sempre vai ver que a tua situação é pior do que a do outro. Então não existe. Eu detesto esse tipo de competição. então, assim, então, e isso tudo é tóxico, entendeu? Tem dia que você precisa só de um carinho, entendeu? E aí o que vem de volta é essa competição de dor, em vez do abraço, por exemplo. Pronto, era só isso que você precisava. Às vezes, eu acho que assim, pelo menos o que eu percebo muito acho que os mais tóxicos são esses que nunca estão satisfeitos e aí eles precisam que os outros também estejam insatisfeitos e puxam os outros para baixo. E eu vejo muito também essa competição, tanto no sofrimento quanto para ser o melhor. E aí também não é aquela competição saudável, porque existe uma competição saudável, que é aquela que a gente colabora e fala, não, tudo bem, a gente está competindo, vamos ver, sei lá, E te pensando em como coloca a para gente crescer, né, trabalha. amiga? Quando te coloca Hã? para a competição que te É, coloca para crescer é boa. Agora a competição que só te gera angústia,
É que nem, às vezes, sei lá, pensando em trabalho, que em audiovisual a gente tem muito projeto que se apresenta, né? Enfim, você já apresentou projeto, eu já apresentei. E às vezes você está competindo com amigos, entendeu? Mas tudo bem, porque aí não é uma coisa assim. Já me aconteceu e eu nunca me senti mal nesses casos, porque não eram pessoas que estavam querendo o meu mal e eu nem queria o mal delas. Era uma competição que era assim: vamos fazer os melhores projetos. Porque é aquele pensamento de que quando um consegue, os outros acabam sendo levados junto, né? Porque a gente está todo mundo nesse mesmo ambiente. Então, assim, hoje é o meu amigo que é escolhido, amanhã sou eu, e aí às vezes ele vai me chamar para trabalhar mais para frente, porque esse trabalho gerou outras coisas na vida dele, e vice-versa, entendeu? Assim, isso a gente vai aprendendo. Mas tem gente que não aprende nunca. Eu acho só muito importante dentro disso, de todas essas situações que a gente pontuou até aqui, do que seriam essas pessoas tóxicas, e às vezes pode ser a gente mesmo, a gente, se formos nós as pessoas tóxicas, tentar fazer esse exercício de se enxergar. E se você estiver convivendo com essas pessoas, por mais doloroso que seja, se a pessoa tóxica for importante para você, se não for, você já até dá lá uma silenciada e dá uma ignorada. Mas se a pessoa for importante para você, buscar o diálogo, buscar falar. Às vezes é muito difícil, mas se você consegue, de um jeitinho, falar de uma forma amorosa, olha, ô fulana, você não acha que você está reclamando demais? Vamos tentar olhar aqui por esse lado. Eu acho que isso é sempre importante, porque senão a gente também entra numa esfera de reclamação e a gente começa a reclamar da pessoa que reclama. Então, Exato. e muitas vezes, assim, até lá no curso de coaching, acabei aprendendo que, assim, quando a gente reclama, isso é uma coisa que me dá uma pontada, porque toda vez que eu estou reclamando de alguém, eu lembro do professor falando isso. Quando a gente reclama constantemente de algum comportamento do outro, tenha certeza que tem alguma coisa dessa pessoa que você se sente refletido. Então, você reflete algum comportamento dessa pessoa. Então, pare e pense um pouco assim, você está reclamando muito de uma pessoa, toda vez que eu entro nesse círculo de, ai, fulaninha não sei o quê, fulaninho não sei o que lá, não sei o quê, eu falo, gente, peraí, o que dessa pessoa está me incomodando? Por que será que me atinge tanto? Por que essa pessoa é tão tóxica para mim? Porque às vezes você está vulnerável mesmo naquela situação do que a pessoa, sabe, toca para você. Então, é muito importante ver isso, assim. E aproveitando que a gente acabei falando aqui de vulnerabilidade, às vezes também a gente sempre fala aqui sobre como é importante a gente ser vulnerável, a gente mostrar a nossa fragilidade, mas tem algumas pessoas dessas tóxicas que não vale a pena a gente perder tempo e se colocar à disposição vulnerável. Porque às vezes essa pessoa já está predisposta a só te atacar, a só trazer um lado negativo. O documentário, o filme que lançou da Michelle Obama na Netflix, ela acaba falando ali que na época da campanha mesmo, ela estava ali, sempre vindo junto com o Obama e falando, sendo super espontânea, vulnerável e tal. Até o momento que ela percebeu que ela não podia mais ser essa pessoa 100% espontânea. Ela precisava colocar um limite nisso, porque nem todo mundo valia a pena ela estar vulnerável. Então, acho que a gente tem que pensar, às vezes, assim, pessoas tóxicas que vou dar um toque, porque valem a pena, e pessoas tóxicas que, você só aperta, assim, o silenciar. Eu não sei, eu acho que você, nessa quarentena, você sentiu algumas pessoas dessas, assim, que simplesmente se desconectaram naturalmente de você, que nem te procura, que é natural, parece, né? É natural. E não foi nem a quarentena. Eu ia falar, tipo, que essa experiência aconteceu, por exemplo, quando eu fui morar na Inglaterra, que eu fiquei 1 ano, você fica distante e, naturalmente, tem pessoas que se aproximaram muito porque eu estava longe, fortaleceu mais ainda, mas teve gente que realmente, assim, foi indo, e aí você vê que, nossa, tipo, não, acho que não tinha mais a ver, talvez para a pessoa e para mim também, porque senão eu teria, é que você falou, a gente vai atrás de quem importa. E é realmente isso, é muito difícil, né? Dar aquele frio na barriga de pensar, ai meu Deus, vou ter que conversar, a pessoa não vai gostar do que eu vou falar e não sei o quê. Mas quando a pessoa é importante para você, vale a pena tentar o diálogo.
vale mesmo. E é aquilo que acontece, às vezes o diálogo funciona super bem com algumas pessoas. Então, e você pode ter vários diálogos desses com amizades que vão durar 30 anos, entendeu? E vai continuar e sempre vai melhorando e você tem essa liberdade. Quando cai de novo nessa, ou um lado ou outro, existe uma conversa. Agora, tem gente que nem a conversa vai adiantar. E aí, realmente, é uma reflexão. Aquela coisa que eu acho que, assim, tem tipos de gostar que não são bons nessa vida. Por mais que você goste ou que a pessoa goste de você, isso vale tanto para relacionamento amoroso, quanto para amizade, quanto para família mesmo, assim. Você acaba precisando criar uma certa distância, por mais dolorido que seja. Porque as pessoas acham, é fácil, vai lá então e corta. Não é, porque você gosta da pessoa. E a pessoa gosta de você. E aí a dificuldade é essa, como afastar, né? Principalmente quando é família, deve ser muito difícil, né? Mas é um desafio, assim, você tem que começar a pensar na sua saúde mesmo, porque começa a fazer mal para a sua saúde emocional e até física, né? Porque emocional e físico estão conectados, gente. Várias vezes a gente somatiza. Então, acho que tem todos esses desafios, assim, tentar o diálogo. Acho que eu tive experiências de que quase sempre para mim funcionou o diálogo, mas tem vezes que não funciona. E aí alguma coisa ali rompeu e aí assim, é difícil, é sofrido, mas você com o tempo percebe que é melhor manter uma distância segura, porque aí você também fica bem para quem? Para as outras pessoas que continuam ali em volta, com quem adianta conversar, que é legal, sabe? E que está disposto a melhorar e está disposto a te ajudar a ser melhor. Então, acho que é realmente uma coisa bem intrincada, assim. Posso dar um conselho, amiga? Pode, claro, deve. Eu acho que vou catar um pouquinho lá da consultoria, assim. É, quando você faz esse mapeamento, e é isso que a Mari falou, e são essas pessoas que valem a pena, às vezes, eu recebi uma mensagem uma vez no YouTube, muito tocante, de uma menina, era um vídeo que você jamais imaginaria receber aquela mensagem. Era um vídeo falando sobre roupas tomboy. Eu, ainda bem no começo do canal, colocando roupas do Héctor e tal, mostrando como a gente pode, né, circular por esse guarda-roupa mais genderless e tal, sem gênero. E aí a menina falou assim que ela não escreveu lá que ela não conseguia ser vista pelos pais, que os pais não conseguiam enxergá-la, né, dentro, que não deixavam, viam até que às vezes ela queria usar uma roupa assim e não deixavam. Olha que nível que chega o podamento da pessoa. E aí eu fiquei pensando, gente do céu, como que eu vou ajudar essa pessoa, sabe? Que é como a gente está fazendo aqui, a gente está ajudando alguém, de certa forma, com esse diálogo aqui. E aí eu falei para ela, tenta mostrar o vídeo. E assim, tem eu fazendo pataquada no vídeo e tem um momento de reflexão, sabe? Sobre, gente, vamos se aceitar, vamos permitir respeitar o espaço do outro. Cara, eu falei para ela, assim, muito no impulso, a Aline Nunes, assim, eu falei, manda esse vídeo para eles, senta e assiste com eles. Então, às vezes, e funcionou, fiquei muito feliz. Então, às vezes, essa pessoa tóxica que vale a pena para você, no caso, eram os pais dela, você, às vezes, fica um pouco, assim, se perguntando, meu Deus, mas eu não encontro as palavras certas para falar, sabe? Pega um podcast, pega alguma coisa que a gente falou aqui, um filme, um trecho de um livro e manda para essa pessoa, se a pessoa vale a pena. Porque assim, a pessoa vai refletir e às vezes você não se cobre de ter as melhores palavras para dar para essa pessoa. Manda um vídeo, manda uma música, porque eu tenho certeza que você vai causar uma reflexão assim. E se a pessoa não vale a pena, gente, desculpa, desconecta. Eu, sinceramente, nessa quarentena, o quanto de pessoas se caiu a máscara, assim, para mim, sabe? De verdade, porque você real viu quem tá preocupado com você, outras pessoas que eu nem era muito conectada e o quanto eu me conectei. Assim, tem uma amiga minha que eu me formei na consultoria, gente, como a gente se conectou, que bonito, sabe? Que amizade bonita que nasceu ali.
eu e você mais ainda. Então, eu acho que vamos dar espaço para essas pessoas que realmente agregam para a gente, sabe? E não é só tipo, agrega conhecimento, não. Às vezes a pessoa sabe, conta uma piada, agrega no teu dia, sabe? Arranca um Exato. sorriso. Não, é isso, assim, vamos dar espaço para quem está disposto a dar a mão mesmo, né, a caminhar junto, acho que é estar junto, assim, eu fico pensando, assim, eu lembrei agora, você falando também na fase que eu não estava tão bem, assim, eu lembro que, tipo, de ouvir, assim, eu fazia um grande esforço, né, para tipo não tentar não pensar, não sei o quê, mas eu não conseguia estar a pessoa mais animada do mundo, afinal eu estava deprimida, não é mesmo? E aí eu lembro que de uma amiga me perguntar como eu estava, eu falei: eu tô levando, né? Tô indo na terapia, tô me cuidando, fui na médica, enfim. E aí eu ouvi: "Nossa, mas você ainda tá nessa?" Oh my God! Porque a pessoa achava que eu estava mal pelo motivo que foi a gota d'água, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, outra amiga falou para mim assim, tipo, e acho que foi no mesmo dia, ou foi tipo no dia seguinte, sei lá, perguntou, a gente estava tomando um café, aí ela falou, e aí, né, o que a terapeuta falou, o que a médica falou? Eu falei assim, não, elas falaram que eu tô caminhando bem, e não sei o que eu tenho que ter paciência. Aí ela falou, então isso é bom. Ela falou, isso é bom. Você vê como faz diferença? Ela falou, não, isso é bom. E aí eu fiquei meio parada, porque eu não esperava, sabe? Acho que porque eu tinha tido a outra resposta, eu não esperava. Aí quando ela falou, isso é bom. Aí eu falei, isso é bom. Isso é bom mesmo. Tipo, sabe? Aí você sorri, você fala, ai, nossa, tipo, você vê. E o que foi? Foi tipo, 3 palavras, entendeu? Assim, É muito bom. que tipo, sabe? E eu lembro tipo que era um dia que não tava sol, não tava nada, que a gente foi tomar esse café, que eu tava meio assim, e aí quando ela falou isso, eu falei, E aí, sabe, mudou assim, tipo, você fala, tipo, é quando mesmo no dia nublado, tipo, sai um solzinho, e são essas pessoas, entendeu? Aí você começa a entender também, que é uma coisa que, olha só, eu e as psicanálises da vida, né? Então, mas antes mesmo de estudar, quando eu estava no processo ela falava para mim, a gente tem que entender que as outras pessoas também têm limites. E aí você começa, que é o que a Michelle Obama, né, retomando, falou sobre o quanto você se abre, para quais pessoas você se abre. Uhum. Não vale a pena nada. Tem outras que você vê que a pessoa talvez não tenha o entendimento e ela não fez por mal. Mas aí você entende que ela tem essa limitação e que quando você tiver desse jeito, não é a melhor pessoa para você conversar. Mas que ela pode ser amiga para várias outras coisas, entendeu? E tudo bem, porque eu também tenho limitações. Uma coisa, por exemplo, que eu fui aprendendo é que eu sou uma pessoa, enfim, que leu muito, uma pessoa nerd, uma pessoa que estudou muitas coisas, mesmo na escola e não sei o quê, que várias vezes as pessoas vinham me contar as coisas e eu meio que já sabia, assim, sabe? Me explicar. E aí, às vezes, eu falava, não, tá, eu já sei isso, não sei o quê. E aí eu fui pensando, tipo, não sei como foi, mas foi um processo em que eu fui entendendo que, às vezes, eu tinha que deixar as pessoas contarem, mesmo que eu já soubesse. Autoconhecimento, amiga. E isso foi adulta já, gente, muito, muito adulta. Tipo, né? Com quase 30 anos, acho que eu fui entender isso, assim, sabe? Porque é aquilo, assim, você já sabe fazer algumas coisas, às vezes mesmo no trabalho, assim, que você faz com o pé nas costas. E outras pessoas que estão ou começando ou que estão vindo, elas estão aprendendo. E aí você vai compartilhando. E foi muito louco, porque esse movimento, no começo, fui eu, tipo, deixando as pessoas falarem. E depois, com o tempo, eu comecei a receber muito mais conhecimento por ter me aberto desse jeito. Mas posso falar que do que eu te conheço, só do tempo que a gente se conhece, eu vejo esse movimento
Porque, assim, você é uma pessoa extremamente inteligente, você tem, tipo, referência de qualquer coisa que você vai falar, você tem uma referência, assim, sabe? E às vezes, no começo, ixi, gente, momento revelação. Eu ficava assim, eu falava, gente, mas eu vou falar isso com a Mar, tipo, é muito inteligente, não sei o quê. Então, é para você ver assim, às vezes isso causa uma barreira, né, de você com o mundo, assim. E aí depois, e eu realmente vejo isso assim. Aí você vai, fui te conhecendo, daí eu falei, nossa, que pessoa legal de trocar. Porque você realmente tem essa coisa de que quando a outra pessoa não sabe, você está muito aberta a passar o conhecimento. E eu acho que só realmente, não só de gentileza e carinho e tudo mais, mas é só realmente quando essa pessoa, como você agora, está aberta a passar o conhecimento, sinal real que você aprendeu. Porque quando a gente aprende e fica nesse posto só de tipo, eu detenho o conhecimento e você não compartilha, gente, não é que você tá tipo, eu tô privando o mundo do meu conhecimento. Isso é muito egoísta, sabe? Não que você fosse assim. Tô falando que Não, sim. eu vejo que você é essa pessoa que tá muito aberta a passar, sabe? As coisas que você aprende, que você estuda. Então, realmente, é uma pessoa que hoje agrega, assim, no meu dia, não só também, e por isso. Mas você sabe que essa coisa do medo, de causar um certo medo do que vai me falar, não sei o que, eu comecei a perceber Ah, tá. que as pessoas, que talvez as pessoas tivessem. Só que eu, no fundo, gente, é isso, né? Eu fiz esse monte de coisa que eu falo, li esse monte de coisa, aí quando chega para trabalhar, eu faço as coisas populares, eu adoro entender por que as pessoas gostam de coisas que eu não conheço, não sei o quê, e acho que é a hora que eu começo a mostrar isso que vai quebrando um pouco, e ao mesmo tempo, acho que foi criando uma variedade de repertório e que eu pude me abrir, assim, saber me encaixar, assim. Uhum. E, com algumas pessoas, o jeito de explicar as coisas, de dizer as coisas é esse, e aí elas vão me dar uma resposta de uma realidade que eu não conheço, e aí eu vou aprender também. Uhum. Por exemplo, com a gente, com a amizade, é isso que você falou, assim, eu tinha realmente assim um lado intelectual muito mais desenvolvido do que a parte social, expansiva e de me colocar. E essa foi uma coisa que foi o que eu peguei com você, assim, que começou com aquela coisa de a gente fazer o desafio Das das cores cores. no armário do bem, que aí eu realmente me fotografava e colocava. É, porque, enfim, eu comecei a olhar para mim, entendeu? Assim, tipo, e o que eu achava de mim, mesmo fisicamente, porque eu colocava tudo muito aqui na cabeça, e muito pouco, assim, da expansão de tudo isso, assim, era uma introspecção, às vezes, além da conta, sabe? E Eu tudo acho bem. que eu passei justamente o contrário que você. É o efeito contrário, porque por esse lado expansivo, por vezes eu sempre fui, tipo, colocada muito. Expansivona. Tipo, aí a pessoa parava para. Nossa, que pessoa inteligente! Nossa, ela sabe isso. Tipo, muito louco, né? Então, é isso, tipo, as pessoas, a gente volta sempre naquela coisa do rótulo. As pessoas não são uma coisa só. E assim, do mesmo jeito que eu precisava aprender a me gostar e, né, eu lembro que uma vez, o que foi? Quando eu falei sobre essas questões com a minha irmã, um dia a minha irmã falou assim, alguém que tira selfie que nem você, tipo, claro que você gosta de você, né? Aí eu falei, oi? Foi estranho ela falar isso pra mim, porque eu falei, e aí, quando uma coisa te causa estranhamento, é porque tem alguma coisa ali, né? Eu estava viajando, eu gosto de fazer foto de viagem, muito. E aí, quando eu tô viajando sozinha, ia no selfie antes mesmo de existir o celular para virar a câmera, amigos. Era aquela cybershot que você virava, ó, tentava o ângulo, não é mesmo? E eu viajei já, assim, acompanhada, sozinha, mas quando eu tava sozinha, não tinha muito jeito. E aí ela falou isso para mim, eu falei para ela, nossa, mas não. Tipo, e aí eu falei, bom, por que eu acho que é ruim gostar de mim, né? Gente, mas assim, morreu ali essa conversa. Eu só fui resolver isso recentemente, assim.
E a gente se conhece o quê? Quase 4 anos, né? Que foi quando eu comecei esse processo mesmo, de olhar para mim, assim. E foi o que você trouxe de, tipo, poder ser expansiva e poder mostrar as coisas e pôr uma roupa e me achar bonita e não achar que tem nada demais nisso. De amor próprio, sabe? É isso. As pessoas acham que é só uma roupa e não é, entendeu? Foi muito mais. O desafio da cor foi eu ter coragem, tipo, de gostar de mim, entendeu? E, Eu acho mano do céu, sabe o que eu me interessante. liguei agora? O O quê? desafio da cor é o tira do armário, amiga. Foi quando começou a É hashtag. verdade! Porque tinha que ser a semana toda. Vamos explicar para as pessoas que elas não estão entendendo nada do que a gente está falando? Vamos, explica, amiga. Que a Aline desafiou a gente a passar, cada semana a gente tinha que passar a semana toda usando a mesma cor. E aí, isso fez o quê? Mergulhar no armário, não é mesmo, menina Aline? Sim, então, porque aí eu falei, preciso inventar uma hashtag para isso. E aí a hashtag foi a tira do armário, que hoje aqui batiza o nosso podcast. E aí toda semana a pessoa tinha que tirar alguma coisa azul do armário. Aí na semana seguinte, alguma coisa vermelha. E para que esse desafio? Para você mergulhar no seu armário, para você se conhecer mais, colocar coisas que estavam paradas para usar, mas também para sentir o efeito da cor da semana. Porque a semana que você usa mais uma cor fria, você vai sentir uma coisa, cor quente, outra coisa. Para saber mais lá no armário do bem, não é mesmo? Mas até embalando nesse assunto de cor, uma dica preciosa aí para vocês é: pessoas tóxicas, use azul para afastá-las, porque a cor azul é uma cor fria e ela causa afastamento. Então, se você quiser se distanciar e colocar um gelo em algumas pessoas, a roupa mais gélida que você pode usar é alguma coisa azul. Então, eu lembrei da Semana do Azul, que você, inclusive, se sentiu mais down, e para mim foi, tipo, uma semana ótima. Na verdade, se parar para pensar, isso chega na cartela de cor que você fez para mim, né? Realmente, as cores que eu fiquei mais assim, né, que foram mais fáceis para mim naquele período de desafio, são cores que estão na cartela. Eu, essa menina inverno puro, não é mesmo? E aí, assim, eu acho que tem essas coisas. Acho que realmente vocês, assim, acho que esse exemplo que a gente dá não é porque a gente está aqui só para se elogiar, mas é isso, do mesmo jeito que eu, não, é assim, é para mostrar essa coisa de acrescentar e de mudança. De Sim, eu vir e falar, ok, eu entendo que eu tinha um comportamento que podia afastar as pessoas, porque elas tinham medo do que elas iam falar para mim, porque me achavam inteligente demais para ter uma conversa comigo. Vou te falar que isso atrapalha, inclusive, com os rapazes, não é mesmo? Porque eles ficam, tipo, às vezes rola uma coisa meio pedestal que não é bom em relacionamento nenhum, né? uhum. Do mesmo jeito que, assim, você falou que você sentia que podiam te achar, como ela é expansiva, ela não tem conteúdo. Eu realmente Eu nunca passei um pensei isso. trabalho, amiga, que a minha risada incomodava, porque eu ria muito alto e as pessoas achavam isso um absurdo. Como que essa pessoa vai produzir uma coisa boa se ela é assim tão expansiva e ri tão alto? Aí quando você dá aquele checkmate, que você entrega aquele projeto que é mega elogiado, aí o povo tem que ficar o quê? Aceitar a sua risada, gente. No final, se Maravilhosa! aceite, não deixe de ser quem você é por causa dos outros, porque não vale a pena. Não vale. O que vale é você olhar para você, ver se tem alguma coisa que você acha que, por exemplo, no meu caso, que dá para você mostrar que você tem uma abertura para as pessoas não se afastarem, achando que existe uma barreira pela vivência ou pelas coisas que você fez e que está aqui, né, na parte intelectual. Como também não tem nenhuma barreira em que você possa juntar as duas coisas, que era o preconceito que você sofria. Dá para ter as duas coisas, gente. Você equilibra. É isso, assim. Gente, o negócio, cada vez mais a gente vê aqui o quê? Rótulos, rótulos. As pessoas ficam querendo colocar a gente na caixinha. Por isso que E a gente tira todo mundo do a gente tira abre essa gaveta, abre esse armário e sai para fora, amigo, porque sair para dentro não dá mesmo, né, gente? Maravilhosa.
Olha, gente, já tem podcast aqui, vários para vocês começar essa maratona e dar uma maratonada na gente. E durante a semana a gente está sempre postando coisas também lá no Instagram, então acompanha também nossa agenda por lá. Alguns assuntos que a gente começa aqui Tira do Armário Podcast. Então, alguns assuntos, livros que às vezes a gente coloca aqui no papo, a gente leva para lá também. Então, já aproveita, dá uma acompanhada lá no Instagram. E é isso. Muito obrigada. Eu amei esse papo. Eu também amei, não é, gente? Foi, muito legal. Eu sinto que tirei mesmo algo do armário hoje. Eu também. Lavei a alma, Brasil. Até a próxima, até segunda, gente.